Estamos falando hoje das questões voltadas a direito constitucional da área policial. E tenho aqui uma questão que vou tratar com vocês. De acordo com o texto expresso na Constituição, está correta a seguinte assertiva. Então, notoriamente, teremos quatro alternativas erradas e uma correta. Bom, alternativa A, é livre a manifestação de pensamento sendo permitido o anonimato. Eu até falei errado, na verdade. Na verdade, eu falei certo, né? Eu li certo o que está errado na questão. Aqui o erro da questão já está justamente no anonimato. Pessoal, é claro que nós vivemos em um país democrático, em que é permitido a liberdade de expressar suas ideias, suas ideologias, porém, é proibido o anonimato, porque suas ideias, muitas vezes, podem atingir a honra de alguém, seja a honra objetiva, né, aquilo que as pessoas pensam sobre você, ou seja, a honra subjetiva, a autoestima, como você se vê. Se essa honra for atingida por meio de crime, existem os crimes contra a honra, ali, a calúnia, a difamação e a injúria. E caso não seja crime, mas ofenda também a pessoa, é possível a reparação pelo dano, dano moral, dano à imagem, lá no direito civil. Então, essa proibição do anonimato, na verdade, é uma garantia da pessoa que pode ter seu nome envolvido. Você que está aí do outro lado, né, futuro candidato à polícia, você vai perceber que você tem o direito, você exerce ele por meio de rede social, pessoalmente, mas é proibido o anonimato, que é justamente para caso você venha a ofender alguém, você deve responder por isso. Então, alternativa A, errada. Alternativa B, de bravo, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, salvo no caso daquele que cometer crime hediondo. Bom, já vou marcar aqui esse finalzinho, né? Salvo daquele que cometer crime hediondo. Pessoal, isso aqui está errado. O dispositivo constitucional ele não abre exceção à prática da tortura. Ó, vejam, se diz que ninguém é submetido à tortura nem tratamento desumano ou degradante, se diz salvo no caso de quem cometer crime hediondo, então significa que aquela pessoa que cometesse crime hediondo poderia ser submetida à tortura. E a Constituição não prevê exceção nenhuma para isso, ok? Eu sempre oriento você, candidato à carreira policial, o seguinte: tanto prova objetiva, como prova dissertativa ou exame oral, na carreira que você tiver, dependendo, tem o exame oral, fuja de conversas em relação a admitir a tortura. A Constituição não admite e a Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela segue exatamente os ditames da lei. Então, não pense você que algum tipo de exame, o examinador vai querer ouvir de um futuro candidato à polícia a possibilidade de praticar tortura. Fuja disso aí, que isso aí é caminho da reprovação. Se você está aqui com a gente na central de concurso, seu objetivo, com certeza, é integrar os quadros da Polícia Civil. Então, tortura não, sem exceção, ok? Alternativa errada. Alternativa C, ninguém nunca será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Ó, pessoal, é bacana quando a alternativa cai isso aqui, ó. Ninguém nunca... Perdão. Eu acabei de falar para vocês que a Constituição não trouxe exceção para a prática de tortura. Porém, palavras como sempre, nunca, jamais... Quando cai uma questão, a possibilidade é de mais de 90% dessa alternativa estar errada. Por quê? Porque sempre se tem uma exceção para uma coisa ou outra. Tanto que eu fiz questão de falar para você que a tortura em si não tem. Então, você vai defender que num Estado democrático não cabe tortura. Mas veja, liberdade religiosa ela é protegida pela Constituição. É uma coisa chamada, nós temos, por exemplo, um instituto chamado Escusa de Consciência, artigo 5º, inciso 8º da Constituição. E a escusa de consciência, ela permite que eu possa me abster, né, possa ficar livre de praticar um ato que é obrigação de todos. Exemplo, eu poderia deixar de servir as Forças Armadas, naquele período obrigatório, né, quando completa 17 anos,
Eu poderia ter não servido às Forças Armadas sob a alegação de religião, que a minha religião não se identifica com guerra, com conflitos bélicos. Eu até posso, mas veja, quando eu fizer isso, o Estado vai me impor uma outra obrigação. E qual que é essa outra obrigação? Uma obrigação que possivelmente prestar um serviço público em alguma entidade, ok? Por quê? Porque se o serviço é imposto a todos, eu posso não fazer aquele, mas aí o Estado vem e me impõe um outro. Eu sou obrigado a cumprir sob pena de perder meus direitos políticos e até não prestar um concurso público, ok? Alternativa, então, errada. Pode sim a pessoa ser privada de motivo de crença religiosa, porque às vezes esse motivo pode esbarrar num direito fundamental, ok? Alternativa D, a casa é inviolável, a casa é asilo inviolável do indivíduo e não admite exceções à inviolabilidade. Alternativa errada, isso aqui chove nos concursos, você, candidato à área policial, tem que saber. Pode sim entrar na casa com consentimento do morador, para prestar socorro, em caso de acidentes, em flagrante delito ou com ordem judicial perante o dia. Se a gente não pudesse entrar na casa, como diz aqui, ó, não admitindo exceções, qualquer criminoso cometeria um crime, ficaria em casa e nunca seria preso, né? É a alternativa errada. Alternativa E, de eco. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Olha o nosso gabarito aqui, letra E. E de eco. Esse é o nosso gabarito, é exatamente o que está no artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição, ok? Claro, pode ter diferença entre homens e mulheres, temos até a Lei Maria da Penha, que é uma lei que dá um tratamento diferenciado, mas porque tem autorização constitucional para existir. Pessoal, por hora nós ficamos por aqui e eu aguardo vocês na aprovação.